Olá, querido concurseiro, bem-vindo a mais uma aula de matemática e raciocínio lógico para concursos. E o assunto de hoje é sobre função exponencial. Essa que, para que você possa entender bem, eu até te recomendo que você reveja uma aula extra que sempre vai estar junto a essa aula, que é sobre a propriedade e as propriedades, da potenciação, onde você vai verificar algumas regras e algumas coisinhas básicas da matemática que vão te auxiliar a entender algumas operações que eu vou realizar aqui, tá? Mas sem mais delongas, vamos entender então qual a definição então da função exponencial e qual a diferença dela para as outras funções. A função exponencial, gente, é aquela em que o x, o valor o qual você vai substituir, toda função, ela lembra a ideia de substituição, onde ou a gente substitui o valor do x, ou a gente vai substituir o valor ali do f de x, o resultado final, porque toda função ela tem um valor de entrada e um valor de saída. Esse valor de entrada pode ser o valor do x e ele vai querer um valor de saída que será o valor do y ou do f de x. Tudo bem? Bom, o tipo da função exponencial ela é do tipo a elevado a x, ou seja, o valor x vai estar no expoente, por isso que ele tem esse nome de função exponencial, porque o x está no expoente. E essa letrinha a aqui, ela é uma constante, ou seja, ela é um valor real, tá bem? Que pode ser qualquer valor real mesmo, tá? Já o valor desse a aqui é um valor real diferente de zero, tá? Por que diferente de zero? Porque caso esse a aqui ele seja igual a zero, ele não vai existir mais uma função exponencial, concorda comigo? Porque zero é elevado a qualquer outro valor inteiro. Por exemplo, 0 elevado a 3 vai dar zero, porque 0 vezes 0 vezes 0. Esse é o princípio da potência. Então, se aquela base ali for zero, com o expoente sendo diferente de zero, você tem a resposta sempre zero, ou seja, uma função constante. Tá bem? Então, essa função, a função exponencial, o a ali, ele tem que ser diferente de zero. Outra coisa importante da função exponencial é que a imagem dela, o resultado, o valor de saída, que a gente pode chamar, a saída dela. Nós vimos que a entrada são todos os valores, ali o x pode ser qualquer valor real, mas o a, a base que vai ser elevada a esse x, ela tem que ser diferente de zero. Então, colocar aqui, a tem que ser diferente de zero. Agora, se essa saída, a saída também pertence aos números reais, porém, apenas a reais não nulos, tá bom? Porque para que aquela resposta ali, a elevado a x, dê igual a zero, essa base aqui tem que ser zero, tudo bem? Porque qualquer outra base que não seja zero não terá resultado zero. E como nós tivemos aqui como pressuposto, o a não será zero, tá bem? Eu sei que isso aí parece ser bastante confuso, mas é importante a gente saber o domínio e a imagem da função. E além disso, os reais também positivos. Por quê? Porque com o resultado ali, dessa potência, para que haja um expoente, uma resposta negativa, uma saída negativa, você tem que ter uma base negativa e um expoente ímpar, tá? Então, isso também pode também acontecer. E dito isto, vamos ver então as características e a forma que o gráfico dessa função se apresenta, tá? Ela vai ter um desenho um pouquinho diferente, das funções que você já deve estar acostumado, como a função afim do primeiro grau, que ela é uma reta crescente ou uma reta decrescente. A função quadrática, que ela é uma parábola, uma curva em formato de U, onde ela pode ter a concavidade para cima e a concavidade para baixo. No caso da função exponencial, ela é essa curva que a gente chama de curva exponencial, na qual ela tem um limite e ela nunca encosta nesse limite. Olha só essa primeira função aqui. Ela chega bem pertinho do eixo x e ainda em um certo valor aqui próximo do zero, mas nunca vai encostar. A mesma coisa se ela for crescente, ela vem de um valor infinito, mas que não encosta nesse valor aqui próximo ao eixo x. Então, ela é essa curva. A curva decrescente, uma curva que vem descendo, uma rampinha descendo. E a curva crescente, ela terá aí uma rampinha subindo. E quando é que eu sei que a função ela é crescente ou decrescente se não houver o gráfico? Bom, sem saber do gráfico, nós temos a seguinte informação. Aquele a, lembra o a da função? Onde lá f de x é igual a
elevado a x. Aquele a ele é bastante determinante para a nossa função ser esboçada em um gráfico. Por quê? Porque se esse a aqui ele estiver entre 0 e 1, ou seja uma fração, exemplo, eu posso colocar aqui, ó, vamos dizer que esse f de x fosse assim, 1 sobre 2 elevado a x. 1 sobre 2 é entre 0 e 1, né? 1 sobre 2 é meio, 0,5. Então, se o intervalo ali do a estiver entre 0 e 1, 0,5, 1 sobre 3, 1 sobre 5, normalmente vai ser uma fração onde você tem 1 sobre alguma coisa, tudo bem? Por quê? Porque se for um outro tipo de fração, eu já vi algumas pessoas dizendo, é só quando for fração, então. Não, porque se for uma fração desse tipo aqui, ó, 3 sobre 2, por exemplo, 3 sobre 2 dá 1,5, já está fora desse intervalo, não é isso? Então, lembre-se, se aquele a ali estiver entre 0 e 1 na função, a função será decrescente. Você já pode marcar lá o gráfico, a função que estiver decrescendo, tá bom? E a função será crescente se o a for maior do que 1, ou seja, a partir do número 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, se aquele valor a for maior que 1, ela será crescente, tudo bem? Então, decrescendo, rampinha descendo, crescente, rampinha subindo, tudo bem? Então, vamos direto aqui para as questões, para a gente entender como é que funciona. Partindo sempre daquele pressuposto de que em uma função você vai substituir alguma coisa, seja o valor do x, você vai colocar ali o valor que ele pede, ou o resultado final, né, o teu valor de saída, o y, ou f de x, ou o que ele queira chamar, tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeira questão, essa é uma questão aberta para a gente ter 3 exemplos aqui do que você vai enfrentar em alguns concursos, ó. Uma maionese mal conservada causou mal-estar nos frequentadores de um clube. E uma investigação revelou a presença de uma bactéria salmonella que se multiplica seguindo aquela lei ali, ó. Vou passar ali um marca-texto para você dar uma olhada. N de T é igual a 200 vezes 2 elevado, ó, tá vendo, ó? As letras aqui, as incógnitas, no caso a incógnita T nesse caso, ela está no expoente, então é a função exponencial, em que N de T é o número de bactérias. Uma informação importante, né, ó? Quando falar do N, é o número de bactérias. Enquanto o T serão as horas, tá? Ó, o T representa aqui o tempo em horas. Após o início do almoço e o A será uma constante real, né? Então, o meu valor de A aqui é uma constante, certo? É um valor dos números reais. Letra A. Determine, então, o número inicial de bactérias. Quando ele fala o número inicial de bactérias, né? Ou seja, é quando o T é igual a zero. Eu sei que você ia colocar aí essa função igual a zero para saber em que tempo é o início. Não, você tem que colocar ali o T igual a zero. Porque quando fala o número inicial de bactérias, é quando iniciou agora. Digamos, a primeira bactéria foi encontrada. Então, é quando o tempo é zero. Todas as vezes que ele fala lá do valor inicial, isso significa, ó, número inicial é quando esse t, né, ou o x é igual a zero. Então vamos substituir aí o t igual a zero para a gente ver o que acontece na nossa função, tá? Vou colocar aqui, ó, de laranja para você entender. Vou repetir aqui a função, ó, n de t é igual a 200 vezes 2 elevado a vezes t. Lembrando que o t agora é zero, né? Então vamos dar um zoom ali para a gente dar uma olhada nisso mais de perto. Então a vezes zero. Sabendo que qualquer coisa, né? Qualquer número natural, número real vezes zero vai dar zero. Então você vai ter isso aqui, ó, 2 elevado a zero. E um número, uma base inteira diferente de zero, elevada a zero, né? Com zero no expoente, dá igual a 1. Né? As aulinhas lá de potência vão te ajudar bastante nessa parte. Então vai ficar aqui, ó, 200 vezes 1, tá? Porque, ó, isso daqui vai ser 2 elevado a zero. E qualquer número elevado a zero, não nulo, né? Elevado a zero, dá 1. Então 200 vezes 1 é 200. Então o número inicial de bactérias encontrado foi 200, né? Então no tempo zero, acabou de constatar que haviam bactérias do tipo Salmonella nessa maionese, haviam 200 bactérias. Sabendo que após 3 horas do início do almoço, o número de bactérias era 800,
Determine então o valor da constante A. Ó, novamente, eu vou escrever aqui a função n de t é igual a 200 vezes 2 elevado a AT. E agora ele me diz, ó, o tempo com 3 horas. Então, no lugar do T, eu vou colocar o 3. E o número de bactérias é 800, ou seja, no lugar de N, eu vou colocar esse 800. Tá? Então, isso aqui é o N, esse aqui é o T. Vamos, então, reescrever agora na nossa função e ver o que acontece. Ó. Então, vai ser o seguinte, ó, 200 vezes 2 elevado a vezes 3, tá? Porque são 3 horas, vai dar um resultado de 800 bactérias. Então, vamos aqui resolver essa equação, que é uma equação exponencial, né? Ó, o 200 que está multiplicando, a gente vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 3A, já posso deixar assim, é igual a 800 dividido por 200. Posso cortar aqui os dois zeros para facilitar. 8 dividido por 2 vai dar igual a 4. Então, nós vamos ter ó, 2 elevado a 3A igual a 4. E agora, Gutierrez, o que é que eu faço para encontrar o A? O A está no expoente. O que é que a gente faz? Numa equação exponencial, gente, nós tentamos colocar ambos os membros da equação, lado esquerdo e lado direito, com a mesma base. Ó, como o do lado esquerdo, que é o que mais me interessa, está na base 2, como é que eu posso transformar esse número 4 na base 2? Bom, se você já conhece um pouquinho de potências, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, tá? E se você não entender disso, ou então tiver um número lá que não é 4, porque 4 é mais fácil, né, saber que é 2 ao quadrado. Mas se for outro número, a gente usa a fatoração. Por exemplo, se fosse o número 64, ó, como é que a gente saberia a que base 2 a gente estaria falando? Ó? Vamos dividir isso aqui por números primos. É uma fatoração, não é isso? Dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 vai dar 18. Melhor, 16. Dividido por 2 vai dar 8. Que por 2 vai dar 4. Que por 2 vai dar 2. Que por 2 vai dar 1. Então, ó, quantos números 2 a gente tem aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 pode ser reescrito como sendo 2 elevado à sexta. Tá vendo? Então, a gente manteve agora uma base 2 e apenas colocando um expoente pelos fatores primos que nós encontramos. Tudo bem? Então, ó, 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, vou pegar essa equação e vou transportar ela para cá. Ó. 2 elevado a 3A é igual a 2 elevado ao quadrado. Agora que as bases são iguais, nós podemos cancelar essas bases. Isso mesmo, ó. Você pode cortar elas e trabalhar apenas com os expoentes. Por quê? Se em uma igualdade as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, nós teremos o seguinte, 3A é igual a 2, A será igual a 2 sobre 3. É isso aí. E assim, ó, no lugar do A, a gente pode trocar ele por 2/3. Eu já vou até fazer isso para poder determinar aqui a função na letra C. Ó. Eu vou reescrever aqui a função agora com a constante A já substituída. Né? Então, nossa função vai ficar da seguinte forma. Vou colocar ela aqui ó, de laranja. N de t é igual a 200 vezes 2. E agora, em vez de ser elevado a AT, vai ser elevado a 2/3 de t. Ou então, 2t sobre 3. Tá certo? 2/3 de t ou 2t sobre 3. Tudo bem? A pergunta da letra C é o seguinte. A letra C pergunta qual o número de bactérias, né, o N, após um dia de realização do almoço, tá? Sabendo que o T é descrito em horas, tá? Lá no início da questão fala que o T é em horas. Então, não posso colocar o T igual a 1. Eu vou colocar o T igual a 24. Então, ó, substituindo agora na nossa fração, a função vai ficar da seguinte maneira. N de 24 horas é igual a 200 vezes 2 elevado a 2 vezes 24 sobre 3. Tá certo? E aqui ó, eu posso cortar o 24 com o 3, porque aí vai dar 8. Né? O 24 dividido para 3 vai dar 8. Então sobra ali ó, 2 vezes 8, que dá 16. Então eu vou repetir aqui tudo outra vez. Tá? Ó, 200
vezes 2 elevado a 16. Tem algum macete aí para fazer 2 elevado a 16? Não, não tem. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 repetições. Mas, olha só o que a questão me diz. Use 2 elevado a décima como 10 a terceira. Então, veja só. Todas as vezes que uma questão fala use isso, ou então suponha que, ou dados da questão, pode ter certeza. Aquele dado ele deverá ser usado no meio da questão. Não estou dizendo que vai ser sempre, tá? Mas se está ali, é porque tem um caminho, um raciocínio, uma estratégia que aquele valor ali, aquela definição vai ser utilizada, tá bom? E é isso que eu vou fazer agora. O 2 elevado a 16 eu vou escrever de uma outra forma. Ó. Vou repetir aqui o 200 vezes. 2 elevado a 16 pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a décima vezes 2 elevado a sexta. Por que, Gutierrez? Porque numa multiplicação de potências, quando elas têm a mesma base, a gente não soma os expoentes. Então, 2 elevado a 16 pode ser um resultado de 2 a décima, que é onde está ali a minha filhinha 2 a décima, vezes 2 a sexta. Ó, então, ó, vezes 2 a décima, vezes 2 a sexta. Ah, Gutierrez, eu não tenho essa ideia de como pegar o 16 e separar em 10 e 6. Meu amigo e minha amiga, veja só, se a questão te deu 2 elevado a décima, use isso. Então, como é que eu posso, o que é que falta para o 2 elevado a décima virar um 2 elevado a 16? Um 2 elevado a 6, porque aí a multiplicação vai somar os expoentes, chegando onde a gente quer. Então, veja só, no lugar de 2 a décima, eu vou colocar ali o 10 a terceira, né? 10 a terceira, ó, vezes 10 a terceira. 10 a terceira é o quê? 10 a terceira é 1000, né? Ó, é 1 com 3 zeros. Tá bom? Ó, 10 a terceira é igual a 1000. Tá bom? Vezes 2 a sexta. 2 a sexta dá pra gente saber, né? Ó, é 2 vezes 2, 6 vezes. Eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Né? Então, isso aqui vai se repetir novamente, ó. Todo esse pedaço aqui dá 8. E esse pedaço aqui também dá 8. 8 vezes 8 dá igual a 64. Então, 2 a sexta é 64. Vou apagar aqui esse rabisco para que você possa enxergar melhor o nosso cálculo. E agora é só fazer a conta, né? Ó. Vou fazer aqui só com as partes numéricas e repetir os zeros. Ó. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 64 dá 128. E aí eu posso repetir os zeros sem medo. Ó. São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Formando então um número aqui, ó, 12 milhões e 800 mil bactérias. Que é o que ele pergunta, né? Quantas bactérias há após 24 horas de proliferação delas, né? A multiplicação desenfreada dessas bactérias. Né? A gente viu lá na outra questão, né, que estava aqui, ó, em 3 horas deu 800 bactérias. E em um dia inteiro, né, que dá 24 horas, 12 milhões e 800 mil. Tudo bem? Então vamos aqui para a questão número 2. Estima-se que daqui a T anos, olha, está colocando aí estabelecendo uma função. O número de habitantes de uma determinada população seja dada pela função ali, ó, P de T igual a 15 mil vezes 1 meio elevado a menos 2t sobre 15. Eu sei, parece que está te assustando. O negócio aqui parece muito complicado, mas lembre-se, toda função requer uma substituição. Essa substituição pode ser na incógnita ou pode ser no valor de saída, né, o valor final. E vamos ver aqui o que pergunta. Ó. T é o tempo, né? O T é em anos, está ali descrito que T é em anos. E ele fala aqui que daqui a 30 anos, então eu vou substituir o que? O T por 30. Vamos então reescrever a nossa função agora, substituindo então o T por 30. Então ele vai ficar assim, ó. P de 30, inclusive, pode colocar aqui, ó, que eu quero saber qual a população em 30 anos, será 15 mil vezes 1 meio, vou colocar aqui em forma de fração, tudo isso elevado a menos 2 vezes 30, que são 30 anos, dividido por 15. Posso dar uma simplificada aqui, né? Ó. 30 dividido por 15 vai dar 2. Então, 2 vezes 2 vai dar igual a 4, desse caso, negativo, né? Então, minha função vai ficar da seguinte maneira.
P de 30 é igual a 15.000 vezes 1 meio, tudo isso elevado a menos 4. Bom, quando nós temos uma potência com o expoente negativo, para resolver esse expoente negativo, nós só precisamos pegar a fração, virar ela de cabeça para baixo, que o expoente vai trocar o seu sinal, né? Tanto quando ele é positivo virando negativo, quanto quando ele é negativo virando positivo. Então, viu um expoente negativo, vira a função de cabeça para baixo, a fração de cabeça para baixo, e aí o expoente volta ao seu normal. Então, vamos dizer o seguinte, ó, que a população em 30 anos é igual a 15.000 vezes, em vez de 1 meio, vai ficar 2 sobre 1, né? Ou só 2, elevado à quarta potência. Tudo bem? E é assim que a gente vai calcular agora esse valor, né? 2 elevado à quarta vezes os 15.000. E marcar a alternativa, né? Ó. Então, a população em 30 anos será 2 elevado à quarta, lembra? Não é 2 vezes 4. Pelo amor de Deus, não faça isso. Uma potência é a repetição da base de acordo com aquele expoente. Então, não é aquele 4 nem entra na conta. Ele só vai dizer as repetições. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, isso aqui vai ser 15.000 vezes 16. Que aí eu vou te dar uma dica, né, para multiplicar, principalmente com o 15, né? Eu sei que esses zeros vão se repetir, né? Ó, esses 3 zerinhos aqui, eles vão repetir aqui na minha resolução final. Eu só preciso multiplicar, então, 16 vezes 15. E 16 vezes 15 é a mesma coisa que eu fazer 16 vezes 10, né? Ó, 160. E depois pegar a metade disso. Por quê? Ó, o 15 não é um 10 com 5? É isso? E aí, então, a gente faz meio que uma distributiva, né? Ó, 16 vezes 10, 160. E 16 vezes 5 é a metade desse caminho, né? 80. Então, fazer uma soma aqui é muito mais rápido do que fazer uma multiplicação. Calma, eu sei. Se você quiser, você pode sim fazer a multiplicação sem problema, tá bom? Então, 160 com mais 80 dá 240, tá? Então, eu vou repetir o 240 aqui. E ele vai ser acrescentado com esses 3 zeros, que é o meu resultado, né? A população em 30 anos será de 240.000, alternativa letra C. Tudo bem? 240.000. Vamos para a próxima questão, questão número 3. Essa aqui ela tem um gráfico, tá? Então vamos ver aqui uma situação de uma questão de concurso que mostra o gráfico. Que está tapando ali as alternativas. Não se preocupe com ela agora, tá? Vamos então entender primeiro a questão. Algumas questões, sim, a gente precisa analisar alternativas que podem te ajudar. Mas em questões de gráfico, precisamos ler com atenção o que está sendo pedido para que você não marque uma alternativa que pode ser uma possível resposta, mas não é a resposta correta. Vamos lá. Dentre as alternativas abaixo, decorridos 30 minutos. Então, ele me diz um tempo aqui. Do início das observações, o valor mais próximo desse número é... O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do número de bactérias em uma certa cultura. Então, meio que o f de t, as bactérias, né, ó, vai ter aí essa função aqui, ó, f de t igual a vezes b elevado a t, onde o t é o tempo, que pelo gráfico está em horas, né, ó, está em horas, então a gente tem que seguir esse tempo em horas, e o f ali vai ser o número de bactérias. Tá certo? Então vamos lá. Como é que a gente descobre essa função? Esse a e esse b que estão desconhecidos aí. Bom, gente, quando t é igual a zero, se esse t aqui for zero, tá? Um b elevado a zero não vai dar 1. Então, quando a função ela parte do zero, tá? O t igual a zero, né? Ó, o t está aqui, ó, nesse eixo. E o zero está aqui, ó. Quando t é igual a zero, nós sobramos apenas com o valor do a, que é o valor que está multiplicando ali aquela parte. Então, de cara eu já sei que o meu a, ele é 10 elevado à quarta, tá certo? Falta nós descobrirmos então o nosso b. E para fazer isso, vamos fazer aquilo que eu falei desde o início do vídeo. Toda função requer uma substituição. E essa substituição pode ser tanto no t, quanto também no f de t.
Então eu vou trocar aqui, ó, a minha função. Atualmente ela está da seguinte maneira, ó, f de t igual a 10 elevado à quarta vezes b elevado a t. No lugar do t, gente, a gente vai pegar o próximo ponto que nós temos. Ó. Nós temos um ponto aqui, ó, com t igual a 3, resulta, né, numa saída de 8 vezes 10 elevado à quarta. Então, ela vai ficar da seguinte maneira, ó, 10 elevado à quarta vezes b elevado à terceira, tá? Por que elevado à terceira? Porque nós estamos levando o ponto em consideração 3 aqui no eixo das abscissas, tá? Isso tem que resultar, né, num valor de saída, né, num f de 8 vezes 10 à quarta. Agora vamos resolver essa equação aqui da maneira mais básica possível. Ó. 10 elevado à quarta, que está multiplicando, vou passar dividindo. Então, passando esse 10 elevado à quarta dividindo lá para o outro lado, vai ficar assim, ó. B elevado à terceira é igual a 8 vezes 10 à quarta, que já estava desse lado, né? Dividido por 10 à quarta. E aí a gente vai poder, ó, cancelar esses 10 à quarta e vai ficar da seguinte maneira, ó. B elevado à terceira é igual a 8. Então, que número elevado à terceira que dá 8? Você pode se perguntar dessa forma, né? Esse número é o 2, né? Apenas o 2 elevado à terceira que vai dar igual a 8. E se você não entender dessa forma, né? Eita, eu não consigo pegar. E se for um outro expoente, Gutierrez, o que é que a gente faz? Eu vou pensando no pior cenário possível. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente analisar essa situação aqui, ó. Isso aqui dá igual a 8, tudo bem? O que é que você faz, então, para que eles tenham uma base igual, vamos dizer assim, ou um expoente igual? Lembra das equações exponenciais que eu falei, né? Ó, se numa igualdade as bases são iguais, quer dizer que os expoentes também são iguais, tá? E isso também vale para o contrário, né? Se os expoentes são iguais, então quer dizer que a base é igual, tá certo? Mas eles têm que estar aí, ó, bem reduzidinhos para que você possa fazer essa operação. Ó, fatorando o número 8, né? Vamos colocar aqui, ó, o 8 numa fatoração. Ó, dividindo por 2 vai dar 4, que por 2 vai dar 2, que por 2 vai dar 1. Então, quantos números 2 a gente tem? A gente tem 3, né? Então, esse 8 pode ser reescrito como 2 elevado à terceira. Ó. Então, b elevado à terceira é igual a 2 elevado à terceira. E aí segue a propriedade, né? Ó. Se os expoentes são iguais, quer dizer que as bases também são iguais. Então, o b é igual a 3, tá certo? Então, b é igual a 2, perdão, né? Olha, eu já fui me confundindo aqui. Então, b é igual a 2. E assim você tem uma noção melhor. Já descobrimos, então, o valor de A e o valor de B, tá? Mas isso não é o suficiente, né? Ele quer uma questão, né? Qual o valor mais próximo em 30 minutos? Então, vou pegar agora a minha função. Eu já tenho o A, já tenho o B, mas vou trocar o T por esses 30 minutos em forma de horas, tá? Porque a questão me diz que o T tem que ser dado em horas. E o F, né? Ou o valor de saída é o número de bactérias, tá certo? Então, vamos só afastar um pouquinho esses cálculos para cá. E agora, nós vamos colocar agora o que nós descobrimos na nossa função, né? Ó, vamos voltar aqui para o zoom. Então, antes ela só era um f de a vezes b elevado a t. Mas agora, ela vai ficar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui de azul para a gente poder entender. Será f de t igual... O meu a a gente descobriu, né? Tá aqui do lado, ó, 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta vezes... E o meu b? O meu b é 2, né? A gente descobriu agora. Isso é elevado à incógnita, que é o t de tempo em horas. Nós queremos em 30 minutos, tá? Só que 30 minutos, para transformar em hora, né? Isso é meia hora. Então, eu posso transformar em 0,5 hora, tudo bem? E não 0,3, pelo amor de Deus, tá? Porque uma hora tem 60 minutos e não 100. Então, vamos trocar agora. O F, então, de meia hora, certo? O número de bactérias em meia hora será 10 elevado à quarta vezes 2 elevado a meio. Esse meio pode ser 0,5 ou também esse meio pode ser 1 sobre 2. Por que eu estou colocando 1 sobre 2? Porque quando você tem agora um expoente em forma de decimal ou em forma de fração, porque todo decimal pode ser uma fração, nesse caso aqui é 1 meio, a gente pode transformar isso em um radical, né? Se você viu a aula sobre radicais, ou então procure, estude um pouco sobre isso,
porque todo radical pode ser uma fração, ou melhor, uma potência com expoente fracionário. Então, deixa eu dar uma dicasinha bem massa aqui, ó. É um radical, tá? O 2 vai continuar aqui embaixo. Só que aí, veja só, da minha fração, o que está em cima fica embaixo e o que está embaixo fica em cima. Alguns gostam de dizer, né, aquela regrazinha do sol, né? Você tem, ó, o que está no sol vai para a sombra e o que está na sombra fica no sol, tá? É basicamente isso. O que fica embaixo na fração, o denominador, vai para o índice, ficando pro lado de fora, né, no sol. E o que já está no sol aqui, que é o meu 1, ele vem aqui, ó, para a sombra, tá certo? Então é só imaginar o solzinho, você consegue entender. E aí, ó, nos sobrou o que, ó? Que o meu f de meio é 10 elevado à quarta, ó, 10 elevado à quarta é um 1 com 4 zeros. 10.000, né? Vezes a raiz de 2. Tá bom? A raiz quadrada de 2 não precisa do índice e tudo mais. Porque as alternativas não tem. Como é que eu vou saber quanto é que dá a raiz de 2? A maioria das questões, ele te informa que a raiz de 2 é igual a 1,4. Mas, nesse caso aqui, ele partiu da ideia de que você precisa saber uma aproximação para a raiz de 2. E eu vou te dizer mais. A raiz de 3 também tem uma aproximação, tá? Que é necessário todo estudante de concurso saber. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, lembre-se sempre disso. A raiz de 2 é como se fosse 1,4. Então, eu vou multiplicar aí esse 10.000 por 1,4 e nós teremos, então, a resposta, ó, vezes 1,4. Multiplicação por 10, 100 ou 1.000, ou números que terminam em zero, é só avançar a vírgula, o número de casas de acordo com aquele zero. Então, são 4 casinhas que a gente vai avançar. 1, 2, 3, 4. Preenche tudo com zero. Resposta, então, vai ser 1, 4, 3, com 3 zeros. 0, 0, 0. Certo? Chegando, então, na nossa alternativa, 14.000 é a letra D de dado, tá bem? Vamos para a nossa questão número 4. E ela diz o seguinte, ó, a automedicação é considerada um risco. Então, questão grande, vamos para a pergunta final. Lembre-se sempre disso, interpretação é muito importante. Então, para que você não perca tempo, ou então encha sua cabeça com tanta coisa que isso cansa, numa prova de concurso pode cansar muito você. A gente lê logo a questão final. Nessas circunstâncias, ou seja, tem uma circunstância que a gente vai precisar descobrir, pode-se afirmar que a concentração da substância se tornou a quarta parte da concentração inicial. Então, se tornou quer dizer que é nosso valor final, né? O valor de saída, né? Seria aqui justamente o y, né? Em algumas outras funções fica f de x ou f de t e assim sucessivamente. Então, tornou-se significa o valor final, né? O valor de saída, que é o y. Então, y será a quarta parte do valor inicial, né? Daquele y0, tá bem? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a função está aqui em cima. y0 vezes 2 elevado a menos 0,5t. E vamos descobrir quando isso vai dar 1/4, tá? Basicamente, ó, eu vou colocar isso daqui, né? Y igual a 1/4 de y0. O y0 vai cortar um com o outro da seguinte maneira, ó. Então, preste atenção nessa informação aqui, que ela é muito importante, ó. Tornou-se a quarta parte. Se tornou-se, né, como eu havia falado, quer dizer que o meu y, né, o final, será 1/4 do y0. Então, o que é que vai acontecer? O que é que vai sobrar da minha função? Assim, ó, 1/4 do y0, isso aqui é só um nome, tá? É igual à minha função, y0 vezes 2 elevado a menos meio de t. Tudo bem? Então, ó, o y0 vai cortar um com o outro. Por quê? Seja eu passando para o lado esquerdo ou para o lado direito, eles estão multiplicando. Então, quando você passa para o outro lado, vai virar divisão, tá? E virando uma divisão, y0 dividido por ele mesmo é igual a y0. Então, o que é que vai sobrar para a gente aqui, ó? 1/4 é igual a 2 elevado a menos meio de t. Tudo bem? Em outras ocasiões, eu faria com que esse 2 elevado a um expoente negativo virasse uma fração para que o menos meio ficasse meio positivo. Mas eu vou deixar dessa maneira porque nós temos aqui uma equação exponencial. Em uma equação exponencial, nós temos que deixar eles com a mesma base. E a base 2 ela é muito intuitiva.
né? Então, eu vou deixar esse 1/4 na base 2. Ó, o 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? Então, para que eu faça esse 2 ao quadrado subir de andar, né, ir para o numerador, vire de cabeça para baixo essa função, o que é que acontece com o expoente? Ele troca de sinal, né? Se antes ele sendo negativo, se eu virasse, ele se tornaria positivo, então, sendo ele positivo, virando de cabeça para baixo a função, a fração, perdão, ela será negativa. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 2 é igual a 2 elevado a menos meio t. E aí, a propriedade da equação exponencial acontece, ó. Se as bases são iguais, então os expoentes também são. E vice-versa, né? Se os expoentes forem iguais, as bases também serão. O que é que nos sobra, então? Menos 2 é igual a 0,5 menos 0,5t. Equação do primeiro grau, né, gente? O que está multiplicando passa dividindo, ó. Menos 2 dividido por menos meio é igual a t. Então, ó, se multiplicar uma coisa por meio é dividir na metade, dividir algo por meio é dobrar o valor, tá? Toda vez que você precisar dividir uma coisa por 0,5, é só dobrar o valor. Vai dar o número 4, nesse caso. Mas, se você não lembrar disso, você precisa aprender a dividir com números decimais. E para dividir com números decimais, você tem que igualar as casas, igual se você estivesse somando lá, vírgula abaixo de vírgula, lembra? Então, completa ali com 0 até os números ter as mesmas quantidades de casas decimais, 2,0, 0,1. Fazendo isso, você pode cancelar a vírgula, isso mesmo, e fazer a divisão. 20 dividido por 5 vai dar igual a 4. Esse será o meu valor de t. Como os sinais são positivos, melhor, os sinais são iguais, o resultado será positivo. T é igual a 4. Então, em 4 horas é que nós teremos 1/4 do valor inicial dessa concentração que foi mencionada aí na questão. Tudo bem? Então, esse medicamento terá 1/4 de concentração após 4 horas no organismo de alguém. Entendido? Vamos para a nossa última questão do nosso vídeo, tá? Essa é uma questão bastante curta, mas também bem direto ao ponto, tá? Às vezes a questão curta parece ser mais simples, mas às vezes ela pode ser mais trabalhosa. Olha só, a função está aqui, ó, faltando os coeficientes, né? Tem aqui a vezes b elevado a x, onde a e b são constantes positivas. Sabe-se que o f de 1 é igual a 6. Então, ó, quando x é 1, tá certo? Ó, quando ele fala f de alguma coisa, tá vendo? Ó, aqui no lugar do x está 1. Então, uma substituição, né? Toda função ela vai ter uma substituição em algum lugar. Então, vamos escrever isso, né? Ó, no lugar de x igual a 1, a vezes b elevado a x, a gente vai trocar o x por 1. Vai ficar a vezes b elevado a 1, que é o próprio b, né? Ele diz que essa resolução a vezes b dá igual a 6. E aí, veja só, que multiplicações nós podemos ter para que dê resultado 6. Vamos listar aqui, ó. Nós temos a clássica, né, 2 vezes 3, pode ser também 3 vezes 2, pode ser também 1 vezes 6 e pode ser também 6 vezes 1. Não estou considerando aqui os valores negativos, porque ali no começo da questão ele fala que são constantes positivas. Então, aqui ó, são os valores para A e os valores para B, tá bem? E aí nós temos uma outra informação, que o f de 3 é igual a 24. Então, ó, quando o x for 3, o resultado vai dar 24. Mas daqui já dá para descobrir, gente, alguns valores. A gente pode trazer como palpite o 2 e o 3, ou 3 e o 2, e trocar para ver qual deles dá certo. Ó, eu vou usar o meu primeiro palpite, que A é 2 e que o meu B é 3. Então, vamos fazer isso. Ó. Com o A sendo 2 e o B sendo 3, a gente vai colocar aqui elevado a x, né? Isso aqui será a minha função. F de x é 2 vezes 3 elevado a x. E aí a gente vai calcular agora quando o x é 3. Ó. Aqui, ó, isso daqui. Quando o x for 3, será que vai dar 24? Vamos trocar, então, no lugar do x, a gente vai colocar ali um 3. E se der 24, então nosso palpite está certo, que A é 2 e B é 3. Se não der, a gente inverte e vai trocando até todas as nossas possibilidades se esgotarem. Então, vamos lá. O f de 3
tem que dar 24, tá? Ó, 2 vezes 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 dá 27, ó. E aí já passa, né? Então já era, ó. 2 vezes 27 não é igual a 24, tá? Vai passar. Então essa possibilidade já era, tá? A possibilidade de que seja 2 e 3. Então vamos agora fazer uma nova possibilidade, certo? Vou fazer ela aqui de azul. Dessa vez 3 e 2, tá? Essa aqui não se confirmou. Vamos tentar essa daqui agora. 3 vezes 2 elevado a x. Isso aqui será a nossa função. F de x é igual a 3 vezes 2 elevado a x. No lugar de x, vamos colocar 3 e vamos ver se vai dar 24, tá? Então, o f de 3 é igual a 3 vezes 2 elevado ao meu x, que é 3. Resolvendo, então, ó, 3 vezes 2 ao cubo dá 8, né? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. E 3 vezes 8 dá 24, chegando, então, como verdadeira essa nossa afirmação, esse nosso palpite, que A é 3 e que B é 2. Então, vou anotar aqui, ó. Nosso A será 3 e o nosso B é 2. É a única combinação possível para que tanto o f de 1 seja igual a 6, quanto o f de 3 seja igual a 24. E aí a pergunta é o seguinte: qual é o valor de f de 0? Agora que nós já temos o a e o b, vamos construir nossa função e colocar o x igual a 0. F de 0 significa isso, tá? Então, nossa função ficou assim, né? Ó, f de x é igual a 3 vezes 2 elevado a x. E ele me pergunta o f de 0, ou seja, no lugar de x, a gente vai colocar um zerinho. É igual a 3 vezes 2 elevado a 0. Qualquer número não nulo elevado a 0 vai dar igual a 1, tá certo? 3 vezes 1 é o próprio 3, que é a nossa resposta à letra C de certo, C de certeza. Tudo bem? E aí finalizamos essa questão. Espero que você tenha entendido e compreendido. Revise essa aula várias vezes. A gente estuda dessa forma. Não fique apenas como um estudante passivo, onde você apenas assiste e não faz algum rabisco. Então eu recomendo que você reveja essa aula, ela é um pouco mais pesada. Reveja a aula também sobre as propriedades de potenciação e refaça essas questões. Depois você dá o play no vídeo e vê o que errou, o que faltou você esquecer, para que você possa realizar outras questões em simulados mais para frente, tá? Então é isso, pessoal. Essa aí é a nossa aula sobre função exponencial e eu te espero num próximo vídeo.